A gente trabalha, trabalha, trabalha aqui e não tem nada, sabe, gente? Esse Oi, sentimento. oi, fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal depois de um tempo, quase perdi meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês se realmente vale a pena vir pra Nova Zelândia, morar, trabalhar, estudar, enfim, viver na Nova Zelândia. Se vale a pena, se você tem essa dúvida, se você quer saber, fica aqui nesse vídeo que você vai saber mais sobre isso, ok? Bom, gente, sobre viver na Nova Zelândia, se mudar, se deslocar de onde você está e vir pra Nova Zelândia, vale a pena ou não? Bom, essa pergunta tem uma resposta muito ampla. Por quê? Vai valer a pena dependendo da vida que você tem onde você está, entendeu? Então, eu vou passar para vocês nesse vídeo a minha experiência que eu tive, porque eu vim, se eu viria hoje, novamente, sabendo de tudo que eu já passei, e porque eu não viria. Se eu viria, o porquê e por que eu não viria também. Então, vamos direto ao ponto. Chega de enrolação, né, gente? Bem, antes de eu começar, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. Vai ser um prazer ter você me acompanhando, né? E o que você precisar, tiver de dúvidas que eu puder ajudar, é só me mandar um direct, ok? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Lid, trabalho aqui na Nova Zelândia há 3 anos. Eu vim no novembro de 2022 aqui para Nova Zelândia e eu já vim direto com uma proposta de trabalho. Eu já vim então com visto de trabalho. Então, para mim, as coisas foram um pouco mais fáceis do que para quem vem com visto de turista ou para quem vem com visto de estudante, que ainda tem que acabar procurando trabalho e quem não tem visto tem que ainda, além do trabalho, arrumar o visto. Bom, eu vou dar uma resumida. Se você não tem um visto válido aqui no país, você já não pode trabalhar, ok? A não ser que você tenha um visto de estudante, você pode trabalhar, hoje em dia você pode trabalhar 25 horas. Na época que eu vim era 20 se eu tivesse com visto de estudante. Mas, como eu falei para vocês, eu já vim com visto de trabalho, então no visto de trabalho me dava horas garantidas de trabalho, e aqui, como alguns de vocês sabem, o trabalho é pago por hora, e isso acabava ajudando bastante. Então, eu sabia que eu ia ter aquele salário para poder sobreviver e cuidar dos meus filhos também aqui. Então, para mim, já foi um passo grande, um passo mais fácil, entre aspas, do que para quem não tem, né? Como eu já mencionei agora há pouco. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com banho-tosa desde os meus 15 anos de idade, então, assim, faz bastante tempo. E eu tive todo aquele começo de abrir uma pequena empresa, crescimento de empresa, e a minha empresa a gente tinha bastante cliente, trabalhava bastante, no começo eu penei bastante para conseguir administrar, sofri bastante, perdi dinheiro, fiz muita dívida porque eu via o dinheiro entrando, sabia administrar. Mas antes de vir para cá eu estava numa fase estável assim da minha empresa, era não estável, eu digo, mas era uma fase de expansão, eu poderia ter expandido ali. Então, muito do que me fez questionar a minha vinda para cá era por conta disso, do meu trabalho. Então, mas independente de tudo isso, eu resolvi vir porque eu já tinha trabalho, eu tinha essa oportunidade para dar para os meus filhos estudarem fora e eu não ia precisar desembolsar muito dinheiro como se eu esperasse eles chegarem uma idade e mandasse eles para fora do país para poder estudar. Então, eles estão aqui esses 3 anos, agora a gente entrou no 4º ano que a gente está aqui, né? E eles estão estudando o 4º ano aqui agora. Então, assim, para mim, como pessoa, como profissional, foi assim uma mudança e tanto, porque eu já não trabalhava mais para empresas fazia muitos anos, assim, uns 12, não, fazia uns 10 anos que eu não trabalhava mais para alguém, era para mim mesma. Então, quando eu vim para cá, além das mudanças culturais, mudança de língua, mudança do tipo de trabalho, tinha toda essa questão de que eu estava saindo da minha empresa para trabalhar para outra pessoa. E aí, foi um lugar assim onde eu sofri bastante. Não foi um lugar que eu falei, nossa, foi muito bom trabalhar ali, eu amei trabalhar ali, enfim, foram muitas coisas pesadas que eu vivi ali dentro. Mas, como eu sempre falo, tudo é um aprendizado para nossa vida e tudo vem para acrescentar, né? Deixando de falar um pouco de mim agora, indo para o que interessa, né? Indo para o assunto pelo qual você entrou nesse vídeo, eu vou falar para vocês, não é o certo, não é o errado, não é se vale a pena para você ou não, mas eu vou contar para vocês a minha experiência e você decide o que vale a pena para você, ok? Eu acredito que a experiência, ela conta bastante no momento, é melhor do que eu chegar e falar, olha, não vale a pena para você, ou vale a pena para você, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a minha, e a minha pode servir de exemplo para você. Bom, gente, quando eu vim, eu tive essa oportunidade de vir com o trabalho e o meu principal motivo pelo qual eu queria vir era estudar inglês, colocar meus filhos a estudarem inglês. Ok, eu tinha esse motivo em mente e foi por isso que eu resolvi vir para Nova Zelândia. Hoje, eu viria pelo mesmo motivo? Eu viria pelo mesmo motivo, mas planejaria melhor, eu planejaria melhor, eu não teria vendido minha empresa, eu não teria vendido várias coisas que eu tinha no Brasil, eu teria mantido. Se eu conseguisse fazer um planejamento maior para vir, é porque foi tudo muito rápido. Foi em questão de 3 meses de eu receber a proposta e já estar aqui. Então, assim, foi muito rápido. Eu acho que eu precisava de um tempo maior para maturar essa ideia, para poder fazer com que esse plano crescesse e ficasse maduro, né? Para que eu não tivesse sofrido tanto aqui. Gente, o que passou, já passou. Eu não vou conseguir mudar a minha vida, mas eu estou compartilhando a minha história porque talvez possa ajudar você que está aí do outro lado da tela.
Então, se você tiver a opção de maturar o seu plano, de colocar, tive uma ideia hoje, quero ir embora do Brasil, ok, vamos lá, o que eu posso fazer para que isso dê certo, para que isso venha a dar certo? Faz um plano, matura esse plano, trabalha em cima dele para que ele se realize da melhor forma possível. Não seja imaturo e queira fazer as coisas tão correndo, porque a oportunidade que aparecer para você ali, você precisa aproveitar ela, porém você precisa aproveitar ela com os pés no chão. Eu já vi casos de muitas pessoas aqui que não tinham dinheiro nem para ir embora do país, porque vendeu tudo que tinha, veio para cá e depois não conseguia nem voltar para casa, sabe? Porque não conseguiu trabalho, veio com visto de turista. Então, por isso eu falei no início do vídeo, eu ainda vim com trabalho, eu ainda vim um pouquinho melhor do que muitas pessoas que chegam aqui sem nada. Por quê, gente? Muito da motivação das pessoas em sair do país é para fazer dinheiro. E muitas vezes você chega nesse outro país e se frustra, porque não é tão fácil você fazer dinheiro, assim, não é tão fácil você guardar dinheiro. Assim. Por mais que você trabalhe muito, você tem que pagar muita taxa, você tem que. Você começa a ver coisas que você não teria no Brasil e você começa a comprar e gastar. Então, assim, eu tô falando no geral das pessoas que eu acompanho e vejo, tá, gente? Não falando da boca para fora, tô falando de experiências que eu vivi aqui. Então, assim, você precisa ter mais de uma motivação para você poder querer migrar, não só o dinheiro, porque muitas vezes se você tem só o dinheiro, você acaba se frustrando. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Se for só pelo dinheiro, isso não significa que você não consiga fazer dinheiro aqui. Você consegue sim, mas eu estou falando no caso de você vir, às vezes sem uma profissão, às vezes sem uma experiência, às vezes sem um visto. Então, assim, no Brasil eu resolvi, vou embora do Brasil, por exemplo, vou embora para outro lugar. Eu vendo uma empresa, eu vendo os meus móveis, eu vendo tudo que eu tenho, e aí você troca o real pela moeda do outro país e dá X. E aí você chega nesse país, só tem esse X para você poder viver pro resto da sua vida. Então, assim, se você não consegue um trabalho, sabe? Se o trabalho ali só tá dando para você se manter e não tá sobrando para mais nada, sabe? Uma hora você começa a se frustrar. Então, hoje eu passei no começo, eu vim justamente assim, com dinheiro apertado. Então, por isso que eu falo, se eu tivesse maturado nesse plano, eu teria me preparado financeiramente melhor, psicologicamente melhor, para poder desapegar do meu negócio que eu construí minha vida no Brasil. Então, para mim foi um pouco sofrido nessa parte. Então, hoje, se eu tivesse a oportunidade hoje, eu pensaria muito melhor, eu teria maturado melhor esse plano. Então, se você tem essa oportunidade, faça isso a partir de agora. Eu tivesse pensado em questão de residência. Então, se você tem ideia de imigrar para outro país, vamos lá, você já está melhor, você já conseguiu um visto de trabalho. Você tem visto de trabalho, está trabalhando no país por 3, por 5 anos. O que você vai fazer depois que acabar esses 5 anos? Você já pesquisou se você tem como pedir residência no país, virar um cidadão? Então, isso é muito importante. Eu já vi pessoas tendo que ir embora, deixar a vida que construiu aqui por 3, 4 anos, porque não conseguiu pegar residência. Muitas vezes a imigração negou por conta de... Teve até uma pessoa que a imigração negou por conta de que a menininha tinha TDAH não, autismo, desculpa, tinha autismo, a imigração negou, com a família construída aqui, anos morando aqui, tiveram que ir embora por conta disso. Então, assim, se você tiver um caminho para residência, gente, melhor ainda, melhor ainda. Então, coloca isso na sua listinha também. Isso eu tô falando mais se você for família. Porque se você for jovem, é muito mais fácil você jovem, sozinho, você curtiu aqui 3, 4 anos da sua vida, vai para outro lugar, curte mais um pouquinho, conhece mais cultura. Gente, isso eu tô falando de pessoas que querem criar raízes no lugar, tá? Não é de pessoas que querem. Eu falei jovem, mas qualquer um pode, né? Ficar um tempo em cada lugar. Mas são diferenças de linhas de pensamento, diferentes planos. Eu estou dizendo para quem quer criar raízes no lugar. Então, pensa também se você tem um caminho para residência no país. Pesquisa, gente, também, antes de tudo, o custo de vida no país. Salário mínimo, coloca quanto é o salário mínimo de tal lugar, quantas horas eu vou precisar trabalhar, qual é o custo de vida, quanto vai sobrar, X. Vê a questão de saúde também do país, se está incluso, se você precisa pagar. Ver se você pode fazer um curso para que você consiga entrar nesse caminho para residência, que é o que eu falei anteriormente. E assim, se você é empresário onde você está, venha preparado para que você tenha que trabalhar para outras pessoas. Isso não significa que, é porque eu não quero trabalhar para outras pessoas, não. Quem tem o espírito empreendedor, eu acho que vai entender melhor o que eu estou falando do que quem já está acostumado a trabalhar em empresa. Você não quer se rebaixar. Não, não é isso, gente, não é isso. Não significa, não é sobre cargos. É sobre o que você tem dentro de você, qual o seu propósito. O seu propósito é estar dentro de uma empresa sendo paga pelos horários que você está ali, ou o seu propósito é fazer o seu salário, além do dinheiro, você ter ali a convivência com pessoas, mostrando o seu trabalho, ter propósito naquilo que faz. Então, assim, eu acho que cada um tem um propósito de vida. O que não é para mim, o que é para mim, às vezes não é para você, o que é para você, às vezes não é para mim. Então, pensa muito nisso, porque às vezes, como eu falei, as pessoas colocam como motivação o dinheiro, porque vai estar ganhando uma outra moeda mais alta, mas não vê, não checa todas as outras possibilidades que também de acontecimentos que vai estar ali ao longo do seu caminho até você chegar nessa junção de dinheiro que você está aí pensando. Eu tô falando isso porque, gente, eu fui pro Brasil recentemente e
assim, mais de 80% das pessoas, uns 80% das pessoas que eu conversava, as pessoas pensam em sair do Brasil porque querem fazer dinheiro, porque as pessoas falam assim, a gente trabalha, trabalha, trabalha aqui e não tem nada, sabe, gente? Esse sentimento, eu entendo esse sentimento de você trabalhar, trabalhar, trabalhar e você não ter nada. Isso é muito ruim. Mas isso vai acontecer em qualquer país, em qualquer lugar, se você não verificar todas as possibilidades que você tem na sua vida. Porque às vezes a questão não é só o trabalhar, às vezes é a administração do dinheiro que você está tendo, às vezes enfim, N motivos para isso. Então, às vezes você faz uma administração do dinheiro aqui, no seu país que você está, e aqui você vai ganhar muito mais. Se você não sabe administrar um pouco, você também não vai conseguir administrar muito. Então, gente, engloba muita coisa essa questão de vale a pena ou não. Quem vai dizer se vale a pena ou não para você é você mesmo, avaliando, né, tudo isso aqui que eu falei para vocês e mais um pouco, porque existem muitas coisas. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui, eu envio um PDF para vocês de um checklist que vocês podem estar fazendo para avaliar todas as possibilidades, né, se realmente compensa você sair de onde você está, você fazer essa mudança toda para você poder viver. Resumindo aqui, gente, primeira coisa, ore muito, peça muito direcionamento para Deus. Segunda coisa, tenha uma atitude, porque às vezes ficar só orando não vai resolver, sabe? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Lázaro precisou sair dali onde ele estava. Então, precisa de uma atitude nossa. Em tudo na nossa vida precisa de uma atitude nossa. Eu perdi muito tempo da minha vida esperando com que as coisas acontecessem, sem eu me movimentar. Apesar de eu ser uma pessoa que tô pra lá e pra cá, isso foi um aprendizado para mim. Eu preciso me movimentar, eu preciso buscar o que eu quero, eu preciso construir a vida que eu quero, abaixo da bênção do Senhor, abaixo do que Deus tem para mim. Junção de propósitos, alinhamento da minha vida com o que Deus tem para mim. Mas eu preciso fazer, eu preciso me levantar, eu preciso buscar, porque ninguém vai fazer por mim. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dá um like, se inscreve aqui no meu canal e o que eu puder ajudar, estou aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.